A 14 de agosto de 1385, o numeroso exército de Dom Juan I de Castela prepara-se, sem o saber, para ser chacinado pelos cerca de 5.000 a 10.000 homens do exército português comandado por Nuno Álvares Pereira. O ataque à posição portuguesa nas imediações de Aljubarrota será rápido, mas terá resultados devastadores no lado castelhano e preservará a independência do país face a Castela. Yo creo que el factor decisivo, que el factor que contribuyó de manera decisiva a la derrota castellana fue la precipitación. Eu acho que em São Jorge morreu a fina flor da cavalaria castelhana. A ocupação do trono de Portugal pelo rei de Castela acabava por ser uma questão absolutamente essencial para o equilíbrio europeu. A crise de 1383-85 teve início no final do reinado de Dom Fernando I e assumiu proporções dramáticas e demasiadamente lentas na sua resolução. A 23 de outubro de 1383, Dom Fernando morre tuberculoso, não deixando filho varão para o suceder no trono, abrindo uma crise dinástica no reino português. Em primeiro lugar, em resultado da circunstância de a única filha do rei Dom Fernando se encontrar casada com o monarca de Castela, Dom Juan I. O reinado de Dom Fernando I foi dirigido em dois planos diferentes. Internamente, fez publicar as leis das Sesmarias e da Companhia das Naus, que mais tarde abririam caminho ao desenvolvimento agrícola e marítimo. Externamente, o neto de Sancho IV de Castela reclamou o trono do avô, envolvendo-se em duas campanhas militares sem sucesso contra Henrique II, só resolvido com a intervenção do Papa Gregório XI. Do seu casamento com Dona Leonor Teles de Menezes sobreviveu apenas Dona Beatriz. Leonor Teles, de origem castelhana, trouxe para a corte portuguesa situações de desconforto entre nobres portugueses e castelhanos. Designadamente em resultado da política de privilégio e da entrega dos principais títulos do reino a membros das famílias, de algumas famílias de exilados castelhanos e galegos que residiam em Portugal, Telos, Menezes, Castros, etc. E que naturalmente haviam remetido para uma posição de sombra e de dificuldade de afirmação política uma série de famílias tradicionais da nobreza portuguesa. Na paz negociada entre Portugal e Castela, Dona Beatriz foi prometida em casamento a Dom Juan I. O Tratado de Salvaterra de Magos garantia a sucessão do trono de Portugal ao filho nascido do casamento da infanta com o rei castelhano. Porém, em Castela, havia motivos estratégicos para assinar o Tratado de Salvaterra de Magos. Hay que pensar que el primer rey Trastámara, Enrique II, había concebido un plan para establecer relaciones matrimoniales entre la Casa de Trastámara, la Casa Real de Castilla, con el resto de las casas reinantes en los otros reinos peninsulares. En ese proyecto, lo que pretendía Enrique II es que en una segunda generación los reyes de todas las casas peninsulares fueran trastámaras, pero en una segunda generación. Y Juan I cometió el error de intentar acelerar ese proyecto, casándose él directamente con la heredera del trono de Portugal. De facto, nos termos do Tratado de Salvaterra de Magos, a coroa de Portugal passaria a Juan I de Castela, em virtude do seu casamento com Dona Beatriz, filha única de Fernando I. Portanto, Lisboa ameaçava perder o seu mais ilustre habitante, o rei de Portugal. ¿Realmente quería Juan I ser rey de Portugal a todos los efectos? Es muy difícil evaluar las intenciones profundas del rey. Pero en todo caso sí está claro que su actuación política permitió que en Portugal sus actuaciones, su política se interpretara como un intento de anexión. E não era só Lisboa que estava preocupada com esta perspectiva. Outros concelhos, ricos e influentes, em especial o Porto, também lhes assustava muito a ideia de perderem a sua influência política no quadro de uma monarquia muito mais vasta. De facto, Porto e Lisboa seriam apenas mais duas cidades importantes num reino que incluiria também Sevilha, Toledo, Burgos, Valladolid, os portos bascos, os portos galegos. Mas Dom Juan I mantinha a exigência do trono para a sua esposa. Surgem então dois novos pretendentes. Dom João de Castro, filho de Pedro e Inês, e Dom João, mestre de Avis.
A solução política será resolvida por um dos três partidos em contenda. O primeiro é naturalmente o partido de Leonor Teles, de sua filha Beatriz e de seu genro Dom Juan I. É o partido daqueles que defendem a manutenção do status quo, porque é uma situação de privilégio que desejam manter. Depois o partido que se congrega em torno do mestre Davis, e que é um partido constituído fundamentalmente por filhos segundos ou por filhos bastardos, sem grande possibilidade de afirmação na cena política portuguesa. É um partido de alguma forma aventureiro, digamos assim, e que procura uma movimentação, uma mudança radical na política portuguesa, porque só dessa mudança poderia resultar algum benefício para eles. E, finalmente, um partido que se fala menos, mas que é fundamental também, que é o partido que é representado pelos que propõem a candidatura do infante Dom João de Castro, filho de Dom Pedro e de Dona Inês, ao trono português. Portanto, partido composto por membros de famílias que não se revêem em nenhum dos dois anteriores. Este conflito dará origem ao ambiente de hostilidade vivido em Lisboa, que teve o seu pico em dezembro de 1383, com o assassinato do bispo de Lisboa, partidário de Castela, e quando um grupo de conspiradores, apoiantes do mestre de Avis, assassina o conde Andeiro, aliado da rainha Dona Leonor Teles, regente do reino. Este é morto numa jogada que podemos dizer palaciana, pelos partidários do mestre de Avis. No entanto, este acontecimento também ocorre a coberto de uma manifestação popular sabiamente orquestrada por um antigo alto funcionário de Fernando I. Com este ato, o mestre torna-se no guia dos que lutavam pela manutenção da independência. Chama para seu lado Nuno Álvares Pereira e juntos viriam a conquistar alguns dos castelos apoiantes de Dom Juan I. Alrededor de Lisboa, él dominaba una serie de villas y de castillos que eran fieles, donde había partidarios suyos, partidarios de Juan I. Y desde esos castillos, las guarniciones de Santarém y de otros lugares habían estado guerreando contra Portugal durante los meses en los que no hubo asedio. Em resposta a estas conquistas, o rei castelhano entra em Portugal, toma Santarém, obriga Dona Leonor a abdicar e assegura o trono para Dona Beatriz. O exército castelhano defronta-se pela primeira vez em abril de 1384 com a resistência portuguesa comandada por Nuno Álvares Pereira e sofre a primeira derrota na Batalha de Atoleiros. Mesmo assim, Juan I ruma a Lisboa e cerca a capital. Para Juan I de Castela, era muito claro que Lisboa era o coração da resistência portuguesa. Uma vez tomada Lisboa, o mestre Davis e os seus partidários tornar-se-iam inofensivos e deixariam de constituir um obstáculo às suas ambições do trono português. Para tomar Lisboa, Juan I recorre a um plano que bons resultados dera ao seu pai, Henrique II, nas guerras fernandinas. Reúne um numeroso exército para invadir o país, indefeso, pois a maior parte dos castelos tinham tomado voz por Castela, e, ao mesmo tempo, ordena que a frota de Sevilha se desloque até a embocadura do Tejo para deixar a cidade sem quaisquer mantimentos. Eu creio que Juan I intentaba llevar a término aquello que había iniciado un año antes. Es decir, él pensaba que tenía muchas posibilidades de tomar Lisboa y de acabar con la revuelta y, por tanto, de imponer su regencia en Portugal. Él tenía motivos militares, pensaba que tenía razones militares que apoyaban su idea. O grande fracasso militar de 1384 teve que ver com o insucesso do longo cerco a Lisboa. Mas é preciso ver que esse insucesso ficou a dever essencialmente à eclosão de um surto de doença, de peste, no arraial castelhano, que obrigou o rei castelhano a retirar. Não era